Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Finanças, episódio esse 09. Hoje estamos recebendo aqui Ops. Falha nossa. Falha nossa. Vai sair aí, mas falha nossa. É uns 3, 4 episódios que eu faço isso. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, os velhos recados, se inscrevam no canal, ajudem o canal. Infelizmente, 60% das pessoas que assistem não são inscritas. Então, vocês gostam do conteúdo, então se inscrevam no canal, já deixa o like do nosso convidado de hoje, tá? Para ajudar aí nesse algoritmo aí do YouTube, tá? E também já ativa o sininho para vocês ficarem sabendo quando lançar um novo episódio ou um novo corte, né, do Dei Valor, podcast do Dei Valor Finanças, para vocês receberem um alerta. Também vocês, por favor, sigam a gente está no Spotify, então todos os episódios estão disponíveis normalmente no dia seguinte, tá? No Spotify, para vocês ouvirem viajando. Nosso convidado que viaja muito de avião, olha aí, ó. 3 horas para São Paulo dá para ouvir bastante. Dá um episódio, pelo menos, aqui, tranquilo. Não dá o do Raimundo Viana, que foi 5 horas e meia. Né? Aí tu tem que ir para Portugal. Vai para Portugal que dá certo. E também sigam a gente no Instagram, porque toda a agenda é divulgada no Instagram. Então, para vocês estarem cientes dos nossos convidados, né? Então vocês, por favor, sigam a gente no Instagram, para vocês ficarem atentos aí quando for divulgada a nossa agenda aí do Dei Valor Finanças e do Dei Valor Podcast. Nós vamos ter um episódio, né, logo depois aqui do Dei Valor Podcast com o pessoal da Peter Pan. Vamos ter quinta-feira o episódio também com o Mano Alencar. E na sexta-feira temos o episódio com o Alexandre, que você conhece também. Vamos falar de uma coisa bem simples, que é a reforma tributária. Né? Então vamos falar num tema bem light, né? Bem leve. Então vai ser bem bacana, bem complexo. Meter o pau no ICMS, né? Vamos IPI e tudo mais. Então vai ser bacana. E já agradecer aqui, lembrando que quem quiser doar, ajudar o Dei Valor, vocês têm um QR Code aí na tela de vocês e também tem um Pix aí na descrição do canal. Lembrando que o Dei Valor Finanças é uma realização aqui do Dei Valor Produções, com realização da Aquavero Investimentos e BTG Pactual, tá? E os nossos apoiadores Inove Comunicação e mais assessoria em eventos, certo? E agradecer o nosso time aqui, que faz o Dei Valor, Valclides, Tice, Juan, tá? O Yuri, a Larissa, o Leonardo, e nós estamos hoje com o Juarez, participação especial. Participação especial do Juarez, certo? Que o Daniel pegou o beco hoje, não veio, então participação especial aqui do Juarez. E também já passando aqui para fazer a apresentação do nosso convidado, Enio Areia Leão. Não boto o assunto. Ninguém vai acertar, não se preocupe. Já está acostumado, né? Acostumadíssimo. Eita. E o Enio, né, vai falar um pouco aqui da história dele. Vamos entrar em assuntos aqui bem bacanas, fusões, aquisições, vamos falar um pouco de mercado, vamos falar um pouco desses 81 clientes que ele tem, né, dos 7 bilhões de faturamento que esses clientes têm, 43 mil funcionários é muita gente. Falar um pouco aqui de mercado, de economia. E Enio, seja muito bem-vindo aqui, cara. Muitíssimo obrigado. Esses números mudam cada dia, né? Interessante. Espero que para mais. Sempre para mais é interessante. Toda vez que a gente olha para esses números, a gente se impressiona, né? O número de pessoas são impactadas e fica feliz, né? Porque a gente sempre diz lá no escritório, e a gente tem um histórico de consultoria financeira, né? Então falando um pouco sobre isso, que quando a nossa região cresce, a gente cresce junto. Então a gente sempre está preocupado em fazer a região crescer, sem se preocupar se vai passar pelo escritório, se não vai. Então quando eu venho num podcast como esse, eu fico muito feliz, que é uma forma também de divulgar conhecimento, compartilhar conhecimento e fazer com que a nossa região cresça cada vez mais.
Estou falando do Ceará, estou falando do Nordeste, estou falando do Brasil. Toda vez que cresce, a gente vai junto, todos nós. Massa, massa. Verdade. Lá no escritório também a gente tem uma frase bem bacana que é quem divide multiplica. Legal. Então a gente tem essa mesma visão aí do N. E aqui minha co-host, a Juliana Miranda, e eu vou até deixar para ela começar a fazer as perguntas dela, depois de ele falar um pouco, obviamente, da carreira dele, da sua vida. Explica aí pro pessoal de onde é que você vem, né? Onde Quem é que é você o nasceu, Enio? se o Enio é cabeça chata ou não é, de onde é que vem o Enio, onde é que você estudou aqui, para a gente conhecer um pouquinho mais da tua história aí. Legal, tentar fazer uma história longa, curta, né? Eu sou piauiense, família da minha mãe é do Piauí, é do meu Minha pai do também. interior de São Paulo. Qual cidade do Piauí? Teresina. Teresina. Nasci lá, vim para cá com 15 anos estudar. Vinha para fazer o terceiro ano, depois entrei na faculdade de economia na UFC. Junto com isso, cheguei lá, tinha um amigo meu, que até hoje é meu amigo, que fazia economia e direito, e disse, eu estou fazendo os dois. Ele disse, rapaz, eu gostei disso aí, eu vou fazer também. Aí no semestre seguinte eu entrei no direito na Unifor. Foi até um caminho legal, porque foi uma época que a UFC teve muita greve, né? Então eu acabei parando o curso de economia no final, já terminei o direito e logo depois fui para o mestrado em economia. Fiz o mestrado lá no CAEM, fiz algumas pós-graduações e tal. Nessa época tem uma passagem interessante, eu montei um negócio com meu irmão, deu totalmente errado, a gente fez tudo de errado, sem Qual foi o experiência. negócio? Uma loja de pneu de carro na Bezerra de Menezes. Com 18 anos de idade, sem experiência nenhuma, eu brinco que foi meu MBA, porque eu perdi o dinheiro do MBA no exterior. E aí tive que começar tudo de novo. Nessa época eu fui trabalhar numa empresa como analista financeiro, na Alteza. Foi uma experiência muito legal, porque a empresa tinha acabado de entrar em concordato, na época concordato, né? E a gente participou de toda essa reestruturação da empresa. E quando eu terminei o mestrado, noivei com a minha esposa, hoje minha esposa, para ir embora. A nossa ideia era ir para o Canadá. Nesse período acabou que ela passou no concurso, eu saí da Alteza, fiquei dando aula na faculdade, e durante esse período da faculdade começaram a aparecer algumas consultorias. E aí que nasce o meu trabalho de consultoria. Comecei em casa, depois passei 2 anos e meio com alguém que eu aprendi muito, foi com o Sérgio Mello, que você conhece. Teve aqui já. Trabalhei 2 anos com o Sérgio. De lá eu montei meu escritório. O escritório fez 16 anos, mês passado. E é uma boutique financeira, uma história de consultoria financeira, que a gente trabalha em momentos estratégicos das empresas. Crescimento, reestruturação, venda, emissão de dívida, questões societárias. E a gente junta questões financeiras com questões jurídicas. O jurídico sempre ligado ao financeiro. Então a gente não tem nada de contencioso, a gente não atende. Na verdade, a gente tem muitas parcerias com advogados. O Alexandre é uma pessoa que a gente trabalha junto bastante. E sempre olhando essa preocupação das empresas crescerem, das empresas caminharem. E é uma história que tem dado certo, uma história que tem crescido bastante. E a gente sempre diz lá que são os primeiros 16 anos, né? Acho que tem muita coisa pela frente ainda para a gente realizar. Sim, a gente ainda tem um mercado aí muito crescente, né? Uma região muito a crescer. A gente teve uma sorte muito grande lá na Areia Leão, que é o nome do escritório, meu sobrenome, né? Porque a gente começou no momento que o Ceará estava também caminhando num crescimento muito forte. Se você olhar o Ceará que eu cheguei aqui há 27 anos. Não é o mesmo Ceará que está aqui hoje. Na época, grande parte dos meus amigos foi para Recife. E eu vim para cá. Sempre teve essa cultura do Piauí de mandar estudar fora, né? Piauiense, você deve ter muitos amigos que foram para fora. E na época, Recife era muito maior do que Fortaleza. A economia de Recife era muito mais dinâmica do que a daqui. Sim. E hoje não tem mais essa diferença. Então o Ceará acelerou muito e a gente foi muito beneficiado com isso, né? Então por isso que eu sempre fiquei com essa imagem que se a gente apoia o crescimento da região, a gente vai junto. E é isso que a gente tem feito. E é isso, de uma maneira bem curta. Minha vida é essa. Casei com uma cearense, tenho 2 filhas cearenses. Como é o nome da tua esposa? Eveline. Eveline. Um abraço para Eveline e as tuas filhas, né? 2 filhas, Carol e Liz. Carol e Liz. 2 meninas. 2 meninas lindas. Legal. E me diz uma coisa, em relação aí ao mercado, quando você iniciou no mercado, né? Começou com a consultoria, qual foi assim os principais
digamos, pedras que tu enfrentou, que foi as barreiras, né, que tu enfrentou no começo? Aí já falando um pouquinho de trocar, né, dividir para multiplicar. Quando a gente montou o escritório, quando eu comecei o escritório, eu montei um plano de negócio do que deveria ser o escritório, o que eu esperava fazer. E esse plano de negócio é o que a gente segue até hoje. Eu gostaria muito de ter esse papel, não guardei, mas você olha, se eu lembro do que eu anotei naquela época, é muito parecido com o que a gente tem hoje. O maior desafio foi que dentro do nosso plano, o plano era atender grandes empresas. E eu tinha 26 anos de idade na época, quando a gente montou o escritório. Então, começar foi muito lento. E é muito fácil, quando você está começando, você desvirtuar do propósito que você pensou. Sim. Então, os primeiros 4 anos do escritório foram lentos, porque a gente manteve essa expectativa de atender grandes empresas. Então, assim, teria sido muito fácil dizer, não, agora eu vou mudar aqui para uma empresinha pequena, vou ajudar o cara a ajustar o caixa dele, ajustar a organização do financeiro, mas não era o que a gente queria. A gente tinha um plano de atender grandes empresas regionais. Então, isso demorou um pouco mais a acontecer. Teve alguns fatos ali que nos ajudaram muito. Nosso primeiro grande cliente foi a Nossa, que hoje é a Solar, né? Sim. A gente teve a ajuda de algumas pessoas próximas. Patriolina, nosso cliente 001, né? Patrol? A Patrol é nosso cliente 001. Então, também foi um apoio Já muito teve grande. aqui também. E aí, eu assisti. E aí começa... As coisas vão se acumulando, né? Até esse dia eu estava assistindo um podcast do presidente da Google, e eu achei muito interessante, da Google no Brasil, né? Perguntaram para ele qual era o conselho que ele dava para essa nova geração, né? E ele disse assim, eu tenho 2 em casa, uma de 24 e uma de 22, ele tem 60 anos. E ele disse, nada vem rápido. A gente cria essa impressão, de novo essa geração tem essa impressão que as coisas acontecem, mas não existe, eu trabalhei durante 60 anos, claro, da vida toda, né, dele, para me tornar presidente do Google. E minhas filhas acham que com 25 anos, daqui a um ano, elas são a próxima presidente do Google. O mundo não é assim. Então, as coisas demoram a acontecer, mas quando você constrói uma base bem feita, vai escalando. E principalmente o que é bom, né, e o que é valioso, o que aquilo vai te construir para lá na frente, isso é que demora mesmo, né? Então, assim, ela pode até ser presidente de uma empresa e tudo, mas não vai ser a empresa, não vai ser a... Então, assim, tudo que realmente a gente quer construir, quer ser grande, como você falou, já queria ter foco nas empresas grandes. Então, para isso, ele precisava criar relacionamento, ele precisava mostrar quem era o escritório, né? Para atrair essas empresas grandes. Não foi da noite para o dia que você ganhou isso aí, né? E a tranquilidade que as coisas não acontecem rápido. Agora, quando vão acontecendo, você mantém o seu propósito. Isso. Você vai destravando e vai funcionando. Então, acho que o maior obstáculo foi esse. Tá? E da mesma forma que foi um obstáculo, foi um direcionamento que nos ajudou muito. Ter essa visão muito clara do que a gente queria ajudou muito o escritório a prestar um bom trabalho, gerar um relacionamento, tanto que os nossos clientes continuam com a gente durante muito tempo. Embora a gente atende pouquíssimas empresas no dia a dia, mas essas empresas, sempre que elas têm alguma questão relevante, elas nos procuram. Então, acho que é isso. Bacana. A qualidade se manteve, né? Ju, começa aí seu interrogatório. Não é interrogatório, é um bate-papo e tentar pegar a expertise dele, né, para os assuntos aí de finanças. Então, assim, Enio, trabalhando já com esse viés de business plan que você tem, né, de entendimento de viabilidade financeira de alguns negócios, como é que você vê os negócios, tanto a nível Brasil como Ceará? Se hoje uma pessoa que fosse desejar abrir um negócio, teria alguma área que vocês veem que está mais interessante, alguma área mais propícia, alguma atividade mais propícia hoje, tanto a nível Brasil como Ceará? Legal essa pergunta. O Brasil é uma economia muito grande, um mercado consumidor muito grande, né? Então, o Brasil está em crise, o Brasil vai diminuir o PIB não vai crescer e tal. A economia é tão grande que é difícil você achar que um negócio vai ser inviabilizado por causa do crescimento do PIB. Então, se você tem uma proposta de valor único, você tem capacidade de agregar algo para os clientes, sempre vai ter mercado. Os cuidados você tem que ter. Primeiro, entender qual é o seu mercado relevante. Né? Porque na hora que você entende o seu propósito, entende para quem você vai atender, aí você consegue identificar.
Ter o teu público-alvo, né? Ter o público-alvo. O que a gente vê, às vezes, são empresas que querem prestar um serviço de A e querem atender todo mundo. Não vai fechar a conta porque você não vai conseguir cobrar. E da mesma forma, se você decide que o seu negócio é escala, você tem que trabalhar com escala. E sempre gerando um diferencial. Essas mudanças de curto prazo que a gente está ouvindo muito, hoje, política, isso vai acontecer, isso, eu chamo isso de espuma. Isso não vai mudar o seu planejamento de longo prazo. Se você tem um negócio que pode ser afetado porque daqui a 6 meses vai ter uma eleição, daqui a 3 meses vai ter uma eleição, repense o seu negócio, porque provavelmente tem algum problema no modelo de negócio. Não tem base sólida. Exatamente, porque não é isso que vai mudar o seu negócio. Nesse momento a gente está com uma situação um pouco mais difícil, porque a gente está com juro alto, né? Então, quando você vai fazer a viabilidade de um projeto, ele precisa dar um retorno maior para justificar você custos, correr o né? risco. E os custos também de investimento, né? Porque hoje você consegue aplicar o dinheiro com um nível de risco baixo, com rentabilidade alta. Então, isso dificulta você conseguir colocar um modelo de negócio em pé. Mas, de novo, você tem que pensar no longo prazo. Mesmo que você esteja fazendo um negócio que é um tiro curto, eu vou fazer um negócio, daqui a 1 ano eu vou construir uma vez, vou vender e acabou. Vou fazer um evento, vou fazer uma festa para ganhar dinheiro. Ok, você tem que olhar a questão de curto prazo. Mas se você está construindo uma empresa de longo prazo, não vá pela visão de curto prazo. Olhe para o longo prazo, tente entender as mudanças tecnológicas, que é uma preocupação sempre. Difícil hoje você imaginar que você vai ter um modelo de negócio que vai durar pelos próximos 10 anos, 5 anos. Da mesma forma, né? Eles vão mudar. As empresas que sobrevivem, elas mudam muito rápido, elas estão atentas a isso. Então, da mesma forma que eu digo que você tem que olhar para o longo prazo, esse longo prazo tem que ir se ajustando a cada momento. Isso é verdade. A gente vê muito isso, e até um papo que a gente estava tendo aqui antes de começar o podcast, né? Pessoas se preocupando com questão de eleição, com o juros está alto, né? Mas são coisas que estão acontecendo ali no curto prazo, ajustes que estão tendo que ser feitos. Mas se é um modelo de negócio que você pensa no longo prazo, você tem um propósito como foi o seu, né? E leva isso para frente, você não pode também. É claro que a gente pensa quando vai realmente ser o melhor momento. Muitas vezes tem até empresas que deram para trás aí em alguns IPOs, porque o momento não estava propício para isso, né? Mas sempre pensando no longo prazo. E falando mais aqui na nossa região, em relação ao nosso Ceará, você vê o nosso estado em relação a outros, assim, tem alguma diferenciação em termos de colocação de negócio, né? É um estado mais atrativo, diferente dos outros, e por quê? Legal. Eu acho que o Ceará ele se diferencia especialmente pela infraestrutura que ele construiu. A gente tem um porto muito relevante, a gente tem boas estradas, a gente tem um aeroporto bom e a gente está numa localização muito boa. Privatizado o aeroporto. Privatizado, tem um serviço bom. Então, isso trouxe um ecossistema de infraestrutura muito positivo. Então, olhando para frente, a gente tem aí o hidrogênio verde, que eu acho que realmente é algo que vai acontecer e algo que vai demandar um volume de investimentos muito grande. E aí, tudo que vem junto, né? Especialmente a geração de energia. A gente vai ter uma demanda de produção de energia muito maior do que o consumo do Ceará, porque grande parte dessa energia vai ser consumida pelo próprio hidrogênio. O turismo vai continuar sendo um vetor de crescimento do Ceará. E algumas questões ainda de infra. Esse ano a gente vai ter aí a PPP do saneamento, que é muito grande. São 2 lotes, né? O lote de Fortaleza e o restante do estado. A gente está falando aí numa projeção de 14 bilhões de investimento. Então, isso tem um impacto muito relevante, primeiro, financeiro, e segundo, que a universalização do saneamento, que é algo que o Brasil deveria ter feito há muito tempo, ela tem um efeito de diversificar muito forte. Primeiro, porque melhora muito a questão sanitária. Então, vai melhorar muito a qualidade de vida e saúde. Sim. Segundo, investimento espalhado pelo estado todo. Muita geração de emprego. Então, esse também é se eu puder escolher 3 pontos aí que vão mexer muito com o Ceará nos próximos meses, anos, são esses 3.
fazer escolher investir aqui, né? Montar um negócio aqui, levar em consideração essas cadeias são cadeias muito boas e não necessariamente você precisa ser o gigante, não necessariamente você precisa ser o prestador, o cara que faz o hidrogênio verde. Não, você pode ser o fornecedor dele. Você pode ser o fornecedor. A cadeia é enorme, de alimentação cadeia, né? à tecnologia. Total, transporte. Uma das coisas é que o Lauro, né, falou aqui também a questão do agronegócio, né? Também... O agro, é uma falha minha, até o agro, na verdade, o grande motor do Brasil e a grande novidade para a gente no Nordeste nos últimos anos é o agro, que não era relevante. A gente tinha já ainda um pouco da fruticultura, mas agora a gente está vendo, por questões inclusive tecnológicas, e aí o Piauí, nosso estado, está sendo muito beneficiado, né, e está subindo isso. A gente está tendo um crescimento do agro muito relevante. E no Brasil todo, o Ceará tem um papel importante. Ainda não é o principal vetor de crescimento do Ceará, mas tem um papel sim importante. Tem um potencial bem relevante. Né? A transposição do Rio São Francisco está ajudando também, né? Que aí já é uma mão na roda, né? E nós temos grandes players, né, do agronegócio, como a Betânia, né, que fez a fusão lá agora, com a Embaré, e o Bruno teve aqui recentemente também, falando um pouco desse negócio. Então, assim, as pessoas não dão, principalmente aqui no Brasil em geral, não dão tanto valor ao agro como deveria, né? Isso é uma política que digamos que o governo federal está incentivando mais o agronegócio, né? E o Brasil tem um peso, né? Dentro da fonte de alimento mundial, né? Se eu não me engano, é 1 bilhão de pessoas que dependem do alimento no Brasil, da produção de alimentos. Assim. Entendeu? Então, assim, você pegar aí um sétimo aí da população mundial, né? Então, realmente é um peso gigantesco e oportunidades, né? Eu acho que a grande mudança é que o agro, ele, em função de questões tecnológicas especialmente, ele vem se espalhando pelo Brasil todo. A demanda mundial aumentou muito, desde esse movimento que a gente teve com China. É uma demanda sustentável, independente de crise, independente do que acontecer, a demanda por alimento vai continuar crescendo, tá? E a gente tem ainda uma oportunidade de fazer muito mais do que faz hoje. Né? E a gente começa a sentir isso. Por que o agro não é tão falado? Porque o agro é distante da vida da maior parte das pessoas. Eu não entendo que é por maldade, é porque hoje a população ela é urbana. É muito urbana. Então a gente não vê, não sei quem já foi ver uma grande plantação. Quem já foi ver uma fazenda, quem já foi ver uma fazenda de soja. É um negócio impressionante. Gigantes. É um negócio impressionante, mas não está perto da gente. É muito mais fácil a gente ver um hotel, ver uma concessionária, ver um escritório de consultoria, do que você ver o agro. Então, realmente, o agro tem esse papel mais distante. A gente esquece que o que está ali no nosso prato veio do agro, né? Seja o que for. E todos os dias, né? Todo dia a gente depende disso, né? Total. Tem eu lembrei aqui no começo, estava falando sobre a economia, né, de Recife, e aí eu lembrei que no final do ano passado Fortaleza passou de Recife, Sim. não foi? Fortaleza hoje é a maior capital do Nordeste em PIB, né? Então, assim, já... E... deixando descolando, né? Espero eu que descolando deles para... Espero que eles cresçam também. Na hora que eles crescem, a gente vai junto. A gente vai junto também. Acho que quando a gente está falando de Nordeste, né? Mas nós vamos na frente. Vamos puxando esse barco. Eu acho que por tudo que o Ceará construiu nesses últimos 30 anos, a gente naturalmente vai para frente. É porque esse ponto que você colocou, por exemplo, da transposição. Literalmente, infra vem na frente. Total. Sim. Toda vez que você faz infra, todo mundo, talvez vocês sejam muito novos, vocês não lembram da discussão que era a construção do P100. É uma loucura. Como é que alguém vai fazer outro porto no Ceará? Como é que vai fazer um porto a céu aberto? Isso não vai servir para nada. Isso não vai prestar. Para que está construindo outra estrada estadual para ligar o litoral se já tem a BR? Aí o que aconteceu, tá aí o que aconteceu com o porto, com tudo que está acontecendo em volta do porto. A gente tem um potencial, por exemplo, em relação ao hidrogênio verde, muito parecido com o Rio Grande do Norte. A gente tem uma pequena diferença. Para eles acompanharem a gente, eles têm que construir um porto. Uma pequena diferença. Pequena. A gente tem um porto pronto. Que é da noite pro dia até que constrói. Então, só isso aí a gente já está anos na frente. Exatamente. Por que o nosso turismo tem crescido tanto? Porque a gente tem boas estradas. A gente teve essa mesma discussão mais recente, vocês lembram também,
sobre o aeroporto de Jeri. Uhum. Pô, deve ter um aeroporto em Jeri. Tá aí o que está acontecendo com Jeri, tá o que está acontecendo com toda a região, não é só Jeri mais, né? Então, Todas as cidades, né? Vem na frente. A gente tem que se acostumar com isso. E a gente falou um pouquinho atrás, falando sobre esse custo, né, de capital das empresas para investir, né? Então, hoje, assim, até que ponto você acha que é interessante hoje se pegar crédito para fazer esses tipos de investimento, ou a empresa entrar no mercado de capitais, né? Emitir ali uma debênture, um CRI, um CRA. Como é que você vê isso até pela consultoria lá de vocês hoje, né? Eu vejo que o mercado de capitais está mais, né, aflorado e tudo do que alguns anos atrás, né? Está muito ativo. Primeiro porque a gente participa de muitas transações assim. Por quê? Primeiro porque ficou mais fácil emitir dívida em mercado de capitais. Ficou mais barato, então você consegue hoje emitir uma dívida de 50 milhões, 100 milhões. O número baixou e as nossas empresas cresceram. Então hoje é bem mais comum encontrar uma empresa na nossa região que tem capacidade de tomar 50, 100 milhões de reais, que no passado não era tão. Então isso ajudou muito. Segundo, quando você toma no mercado de capitais, você tem uma série de benefícios, inclusive tributários, né? Você pode ter papel incentivado. Hoje está relativamente fácil enquadrar papel incentivado. Então, cresceu muito. O que você tem que analisar quando você vai tomar uma dívida? A grande pergunta é, eu consigo gerar mais valor do que eu vou pagar no custo da dívida? E aí o desafio quando o juro sobe é esse. Se eu tenho um negócio que gera 20% de retorno ao ano, se o mercado, a dívida está barata, ok. Se a dívida era 10, ok, eu estou ganhando 10 de spread. Se o juro subiu para 20, como está hoje, algumas empresas estão captando perto de 20% ao ano, eu vou fazer para quê? Eu vou tomar risco para só pagar o juro? Então é essa a primeira conta que você tem que fazer e, óbvio, você tem que avaliar o risco dessa transação, né? E, por outro lado, a questão de equity, a questão de vender participação, é a mesma conta. Quando o juro está alto, quando a taxa que se usa para descontar valor presente, os fluxos futuros da empresa, né? Que é como a gente calcula o valor da empresa, essa taxa é muito mais alta. Então, o valor da empresa diminui. Então, é essa conta que você tem que fazer. Eu tenho capacidade de me endividar para crescer e esperar o melhor momento para fazer o IPO, para vender uma participação, seja IPO, sendo de venda para private equity, tal, existem vários caminhos, né? E eu estou disposto a correr esse risco, porque também algumas empresas preferem ser diluídas para não correr o risco. E aí eu estava ontem discutindo um exemplo bem interessante, que é a comparação do Google e da Amazon. Essas duas empresas tomaram estratégias bem diferentes. O Google sempre foi uma empresa lucrativa, mas sempre foi uma empresa que queimou caixa, porque estava crescendo muito rápido. E eles preferiram ser diluídos. Tanto que quando você olha os sócios do Google, eles nunca estão lá entre os 5 mais ricos do mundo, né? Embora a empresa seja um gigante, né? E o Bezos não. O Bezos preferiu se financiar, principalmente via fornecedor, correu risco pra caramba para não ser diluído. Por isso que ele está ali no topo, o homem mais rico do mundo. São estratégias diferentes. Alguma delas está errada ou está certa? Não. São decisões diferentes de vida. As duas empresas poderiam ter dado errado. As duas empresas eram apostas muito altas, mas cada um quis tomar um risco diferente. Nenhum dos dois está mal, né? Diga-se de passagem. Nem a empresa, nem a pessoa física. Então, até o que a gente estava comentando antes também, de começar assim, que o importante é mostrar que tem várias oportunidades hoje, vários modelos, né, para todo perfil de empresa, né, de diferente, né. Hoje você não precisa só se financiar via um banco de investimento, você tem outras opções para vários perfis. E só para os nossos ouvintes que não sabem ainda, assim, o Enio falou questão de incentivada, né. Incentivadas são emissões de debêntures, por exemplo, que tem um incentivo que vai pegar a dívida para investir em alguma infraestrutura e levar algum benefício de infraestrutura do país. Então, as pessoas físicas que adquirem esse crédito, né, essa dívida, elas têm a isenção do imposto de renda. Né? Então, tem 3 setores que são mais incentivados: agro, imobiliário e infra.
Então, é tanto um benefício na questão tributária, e a outra que você estava falando aí de quando ele vai ver essa questão para investir, é a questão do custo-oportunidade. Então, se a taxa de juros está muito alta, né, será que não é o momento, então, de investir o recurso sem o risco, né, porque o custo-oportunidade para ele está um percentual bem elevado do que ele tomar o risco, né, numa dívida, numa coisa, em montar um negócio. Então, por isso que a gente também fala na economia que a taxa de juros alta, ela vai inviabilizar a questão de crescimento do PIB, não porque o país não tenha potencial, não porque o país não tenha até estrutura para crescer, mas porque as pessoas que vão montar os seus negócios, né, investir no país, faz esse pensamento de que se é o momento, será que eu vou ter esse retorno num curto prazo, num prazo menor do que, né, em mais tempo, né? E a gente tem muito investidor ainda de fora e que realmente faz essa conta, né? Muito. Na verdade, essa conta ela é feita de maneira racional ou não. Às vezes você nem percebe que está fazendo a conta, mas você tem seu dinheiro aplicado no banco. Ano passado não pagava nada, hoje em dia está rendendo muito. Contagem aí a pessoa 2%, diz, né? ano passado todo mundo dizia, pode fazer alguma coisa com o dinheiro. Esse ano a pessoa diz, não, tá bom aqui, né? É natural que essa movimentação aconteça. E é o que a gente está vendo no mundo inteiro hoje, né? O aumento de juros é exatamente para isso, para reduzir a atividade econômica, e reduzindo a atividade econômica, reduzir a inflação. Porque a inflação é basicamente descasamento entre oferta e demanda, né? Com certeza isso aí afeta bastante. E me diz uma coisa, a gente estava falando também aqui no começo sobre a questão das empresas, e aí os empresários meio temerosos com essa eleição. Cara, mas eu digo assim, o empresário que sobreviveu à pandemia, sobrevive com qualquer presidente, cara. O nosso empresário já sobreviveu tanta coisa, né? Você puxar de Sarney para cá, tudo. a quantidade de planos, se a gente for falar aqui, a gente não vai lembrar de todos. Então, assim, acho que quem está vivo, claro, infelizmente muita gente não conseguiu superar esses momentos difíceis que o Brasil já passou. Sim. Quem está vivo tem um aprendizado muito relevante e precisa usar esse aprendizado. Eu ouço às vezes a pessoa falar assim, o Brasil é muito incerto, bom é lá fora, tal. Eu não concordo, tá? A economia mundial é incerta e cada vez mais incerta, tá? Então, fazer negócio nos Estados Unidos não é fácil também. O petróleo subiu absurdamente, a inflação subiu da noite para o dia absurdamente. Então, e a gente tem uma diferença aqui, que a gente tem um nível de concorrência muito mais baixo do que economias maduras. Sim. Então, às vezes a gente vê empresas que nem são tão eficientes sobreviverem no Brasil, serem lucrativas no Brasil, porque o nível de concorrência é mais baixo. Então, não vamos por aí, não vamos achar que ser empresário no Brasil é mais difícil ou mais fácil que em qualquer lugar do mundo. A gente tem um aprendizado, estou concordando contigo, tá? A gente tem um aprendizado muito importante de tudo que a gente já viveu, mas não adianta a gente ficar se lamentando. A gente tem também um mercado enorme. Ontem eu estava na reunião em São Paulo com a empresa de Israel. E você ouve os caras falarem, eles não sabem o que é mercado interno. Ou a empresa nasce olhando para fora, ou ela não existe. A gente aqui nem olha. Tanto que a maior parte das empresas aqui no Brasil, a exportação é um apêndice. Sim. Meu negócio é Brasil, e agora que a gente começa a ter o agro, tal, que olha só para exportação. Mas na média, a gente cria empresas no Brasil para atender o Brasil. O mercado interno. Então esse é um benefício que a gente tem enorme de negócio. A gente conhece o nosso cliente. É muito difícil para uma empresa estrangeira, além de tudo dos choros que a gente faz, né, da tributação, da dificuldade do Brasil, logística, não sei o que, tudo que a gente já ouviu, mas é muito difícil para uma empresa estrangeira entender o que é o cliente brasileiro. Primeiro porque não existe um cliente brasileiro, né? A gente é diferente do pernambucano, que é diferente do baiano, que é diferente do carioca, que é totalmente diferente do paulista. Sim. Então a gente tem vários Brasis dentro de um Brasil. Então quem está aqui consegue, por exemplo, uma empresa consegue ser muito bem sucedida atendendo só o Ceará. No máximo indo para o Piauí, indo para o Maranhão, dando uma piscadinha aqui no Rio Grande do Norte. Isso em outras regiões não é possível. Não é possível porque a economia é muito pequena, o mercado consumidor é muito pequeno. Então, tem muita coisa boa para fazer no Brasil. Agora,
Uma empresa começa aqui no Brasil com 220 milhões de clientes potenciais, Exatamente. O que ela tem que entender é qual é o mercado dela. Dá para você estratificar. Não, eu vou atender classe A+. Ah, mas classe A+, é 0,5% da população. Tá, 0,5% de 220 milhões são 110 mil pessoas. Entendeu? Não, desculpa, 1 milhão e 100 mil pessoas. Se eu for por meio, quer dizer, se eu for vender produto AAA. Se eu disser, não, eu vou atender classe B e A, eu estou falando de 20 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas. Então tem um mercado aqui gigantesco para a gente explorar. Verdade. Em relação a que a gente vinha falando, essa questão do custo de capital, em relação à governança corporativa, você acredita assim, que as empresas aqui, a nível Ceará, estão preparadas para receber aporte de private equity, fazer uma abertura de capital, um IPO? A gente viu aí algumas empresas cearenses, né, nos últimos anos abrindo capital. Né? E a gente também já teve outros convidados aqui que a gente viu que mostrou que tem algumas empresas que eles veem potencial para isso. Qual é a visão do Enio? Legal. Eu sou coordenador do capítulo Ceará do IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Né? Eu quis tornar lento o currículo, porque senão vai ficar chato. E é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que eu aprendi a abraçar, e é muito interessante porque o Ceará é um case no Brasil. Começa que o nosso capítulo é o capítulo mais movimentado, é o 4º maior capítulo do Brasil. Tá? E de novo entra a história do ecossistema, do dividir para compartilhar. Tudo isso começa lá atrás, quando algumas empresas foram pioneiras, lá atrás, acho que deve fazer 15 anos que a gente teve o IPO da M Dias, né? Que a gente começa a ter, quer dizer, 16 anos então, né? Então você começa a ter um ecossistema que começa a discutir esse movimento novo, e claro, isso é lento. E com o tempo, o Ceará realmente se destacou. Se a gente olhar os nossos pares, existem bons estados que não tem nenhuma empresa listada. Tá? Então, esse assunto é um assunto que já está na cabeça de todo empresário cearense. Naquele que não tiver, por favor, coloque. E não é porque é o assunto da moda, não é nada disso. Toda vez que a gente discute governança, a gente discute, está na moda agora o tal do ESG, né? Que é meio ambiente, social e governança. Por que os investidores querem isso? Não é porque eles acham bonitinho, é porque toda vez que você se preocupa com governança, se preocupa com social, você se preocupa com o meio ambiente, você está diminuindo o risco da sua empresa. Imagina que o Al Gore, ele fala um negócio interessante. Nos balanços das empresas de petróleo do mundo, existem 22 trilhões de dólares. Só com reserva de petróleo. E esse dinheiro são os nossos investimentos. Muitos investidores investem em mercado de petróleo. O que ele diz? Se a gente não cuidar do meio ambiente e amanhã vier uma lei que diga que não pode mais usar petróleo, porque teve um acidente como teve aquele no Golfo do México há alguns anos, a gente vai ter que fazer um write-off, vai ter que apagar dos balanços das empresas 22 trilhões de dólares. Todos nós vamos ficar mais pobres. Então não é uma questão de... Obviamente, a gente tem que se preocupar com o meio ambiente. Mas não é uma questão só, eu quero salvar o mundo. É uma questão, eu tenho que cuidar das empresas. Eu tenho que obrigar... Exato, eu tenho que obrigar essa empresa a ser clara em relação a qual é o propósito dela. E a ter essa preocupação, né? Porque a partir do momento que eu invisto nela, que eu estou sendo sócio, eu quero que ela seja sustentável. Quero que ela perdure. E é bem legal isso que você está colocando, porque tem lá na década de 70, né, a função social da empresa, da lucro. E hoje o BlackRock, né, que é o maior fundo do mundo, ele que está puxando, Larry Fink, né, que está puxando essa discussão do ESG no mundo. E ele diz isso, na verdade, quando eu não posso esperar que a minha empresa dê só lucro, eu quero entender os riscos que ela está correndo. Eu não quero ser sócio de uma empresa de brinquedo que o conselho dela é um monte de senhor de 70 anos de idade branco, de cabeça branca, que nunca brincou com o meu brinquedo. Eu tenho que ter diversidade. Então, o Ceará já viu isso. Tá? Eu acho que as empresas daqui, esse ecossistema que a gente está vivendo, desde a M Dias, tudo mais que aconteceu, o Arizinho é um exemplo fantástico disso. Sensacional. E sim, acho que a gente está tendo um amadurecimento, a gente é muito procurado para discutir esse assunto. Claro, você tem empresas em estágios muito diferentes. Você tem empresas que já têm um plano de sucessão, tudo começa pelo básico, tá? Tem um acordo de sócio, tem um plano de sucessão, tem um planejamento estratégico, está discutindo essas questões de ESG, aí existem empresas em níveis diferentes. Mas essa consciência da necessidade,
Hoje é raro eu encontrar uma empresa que não esteja discutindo isso em algum estágio. Ótimo, porque a gente ainda vê algumas empresas ainda aqui muito familiares, Sim. né? Que cresceram ali, muito familiares, passou de pai para filho, mas até mesmo essas, né, já estão se organizando e tendo essa preocupação. E assim, você para ter uma boa governança não precisa deixar de ser familiar. Sim. Você tem empresas no mundo que até hoje são gigantes, na verdade a maior parte das empresas, mesmo as gigantes do mundo, são familiares, né? Uhum. O que você precisa ter é regra. Sim. Por que o neto do Porsche era presidente da Porsche? Uhum. Porque ele entendia muito do mercado de veículos, entende, é um cara, hoje ele está no conselho, né? É o cara que fez a Porsche como a Porsche é hoje, né? Eu estou falando da Porsche porque o IPO dela deve acontecer nas próximas semanas, né? Uhum. E eu não posso colocar meu filho na minha empresa simplesmente porque ele é meu filho. Porque ele é meu filho. Então, eu tenho que ter regra, eu tenho que planejar a empresa. E, de novo, tudo isso não é porque eu não gosto do teu filho, eu como investidor não gosto do teu filho. É porque eu quero dar sustentabilidade para a empresa. Então, eu quero que seu filho... Ótimo que for seu filho. Porque é provado que empresa que tem um vínculo, que tem uma família envolvida, ela é uma empresa mais bem sucedida e que dá mais resultado de longo prazo. Uhum. Mas aquela pessoa tem que estar ali por mérito. Sim. É porque você acredita que ela vai querer estender a empresa por mais tempo também, né? Porque ele tem a ligação emocional, né? Além da ligação financeira, ele tem a ligação emocional. E a gente hoje, cria essa imagem que isso é ruim. Não é, é bom. Não é. Eu fico feliz quando um cliente meu diz, ouvi esses dias. E não faz muita diferença para mim se o cara me oferecer para comprar minha empresa por um pouco a mais, um pouco menos. Não é isso que eu estou preocupado. Uhum. Eu estou preocupado em perpetuar a minha empresa. Eu quero que o que eu construí até hoje, todos os empregos que essa empresa gera, a empresa que gera muito emprego, ela continue acontecendo no futuro, mesmo quando eu não estiver aqui. Que é o objetivo, né, de toda empresa, é perpetuar, né? Ninguém abre, a não ser com um SPE, né? Você abre com um propósito específico, mas todas as empresas, nenhum empresário, pelo menos em sã consciência, abre pensando em quebrar, né? Exatamente. Então, deixar legados. É. Né? Deixar legados e principalmente, como o Enio já falou, com o objetivo de crescer a nossa região, né? E não ali de parar por ali, né? Assim, de ter uma insolvência e tudo mais, de crescer a nossa região. E chega um momento que é natural que as pessoas... A expectativa das empresas seja diferente das pessoas. Eu acho isso muito natural. Por exemplo, semana passada, eu acho que teve uma entrevista com o Zuckerberg, não sei se vocês viram. Não. Foi o Zuckerberg? Não, desculpa, não foi o Zuckerberg, foi o Benchimol. Sim. Benchimol falando sobre ele sair da presidência da XP, né? Uhum. Desculpa, BTG, eu falo da XP, é um exemplo interessante. E ele dizendo o seguinte, que chega um momento, no primeiro momento é muito bom você ter alguém que fundou a empresa, mas chega um momento que tem que ter um cara profissional. Por quê? Porque os objetivos mudam. Chega um momento que o Benchimol quer curtir também, né? Sim. Chega um momento que o André Esteves quer curtir um pouco também. E a empresa precisa de alguém, a empresa está cada vez maior, mais complexa, precisa de mais pessoas envolvidas. O exemplo, para mim, mais bem sucedido disso é o Bill Gates. Uhum. É um cara que aos 22 anos de idade já era bilionário, aos 28 ou 30 já era o homem mais rico do mundo, saiu da empresa muito cedo. Muito jovem. Muito jovem, acho que ele tinha 35 anos no máximo, ele saiu da Microsoft. E conseguiu reinventar a vida dele e a empresa continua tendo um legado absurdo. Uma empresa que vale quase 2 trilhões de dólares hoje. E ele continua sendo um expoente em outras áreas de conhecimento. Então, às vezes o empresário ele diz, se eu sair desse negócio, eu me apago, eu acabo o meu objetivo de vida. Não, existem muitos outros objetivos de vida que você pode encontrar fora do seu negócio. Sim. E ele é um exemplo muito interessante disso. Né? O Arizinho falou aqui, cara. Eu fiz uma pergunta para ele no final, foi exatamente isso, hein? Foi, Ari, certo, tua empresa, na época que ele veio aqui, né? Porque hoje as empresas tudo não estão valendo quase nada na bolsa, né? Mas, quase nada é bem relevante. Viu? Não, o quase nada dele é o que era. Porque quando ele veio aqui, a empresa dele estava valendo $1,5 bilhão. Inclusive o Adolfo, seu cliente também, fez uma comparação engraçada. Foi, a empresa do Arizinho vale o que a Arcos Dourado vale. Uhum.
Arcos Dourados, para quem não sabe, é o master franqueado da América Latina. Da América Latina do McDonald's. Então, assim, uma empresa made in Ceará, cabeça chata, que foi abrir capital lá em Nova York, vale a mesma coisa que o McDonald's na América Latina. Isso. Na época, né? Obviamente. E aí eu falei pra ele, Ari, por que tu não vende, macho? Vai-se embora. Vai jogar golfe. E aí ele falou, acho propósito. Porque essa nova geração já pensa um pouco além do negócio, né? Do legado. Na verdade, a gente para de trabalhar em diferentes profissões, em diferentes situações. A gente para de trabalhar por dinheiro muito cedo. Não é por isso que a gente sai todo dia de casa. O dinheiro já não é mais... a gente sai para construir. Tem muitos convidados aqui que o dinheiro não é mais importante. Para a maior parte. Aqui. Então, porque o dinheiro, e aí a gente falou aqui sobre os jovens, né? Dinheiro é consequência. Isso parece conversa de autoajuda, mas não é, não. Não é. Dinheiro é consequência. Se você acredita num propósito, se acredita num... No começo de vida, eu estava comentando para você, não foi fácil. Sim. Quebrei, montei meu negócio, não tirava dinheiro do negócio durante 4 anos. Ainda bem que eu tinha uma vida muito barata, ainda não era casado, dividia apartamento com amigos. Mas acreditei num propósito de longo prazo. Se eu fosse ali, não, eu quero ganhar dinheiro de curto prazo. Ok, talvez eu tivesse ganhado mais, mas talvez não tivesse construído uma história como eu construí. Então, dinheiro realmente é consequência. Quando você acredita, quando você se esforça, quando você quer trabalhar, a coisa acontece. Você deu o exemplo do Adolfo, né? O Adolfo, todo sábado, ele visita loja a loja o dia inteiro. Até semana passada foi o Mac Dia Feliz, né? A gente ele correu 20 e tantos quilômetros, ele está treinando para maratona, eu também estou. Saiu de lá, ficou até 10 horas da noite visitando loja, porque é um dia muito movimentado. Né? Sim, sim. Ele é apaixonado por aquilo, ele constrói aquilo que ele gosta. É verdade, chega um tempo que como você falou, a consequência é o dinheiro, né? Você tem um propósito que ele move, né? E a consequência vem o dinheiro é um reconhecimento do que você está construindo. Do que você está construindo, resiliência, né? A consequência da resiliência naquele objetivo que você propôs, né? Tô esperando o dinheiro chegar aqui, porque o propósito é o podcast. Contar histórias. Tem gente lá no escritório assim, dias de luta, dias de glória. Tô esperando os de glória, né? Porque os de luta eu já tô aqui há bastante tempo, né? Mas eu acho que é bem essa fala mesmo, assim, o que é que a gente poderia hoje deixar aí para quem está querendo investir, para quem está querendo ser um empreendedor, né? Qual é o recado aí que a Área Leão dá aí para os investidores, para os empreendedores, de como começar, do que olhar, né? Antes de montar aí o seu negócio. Gaste muito tempo planejando. Isso não é da nossa cultura, né? Por tudo que a gente viveu, a gente é muito de executar sem planejar. Tem o seu plano lá no caderninho, né? E aí tem 2 exemplos que eu acho muito interessantes. O japonês, né, que todo mundo conhece, o japonês planeja muito mais do que executa. E o outro são os cassinos de Las Vegas. Um cassino de Las Vegas, que é um negócio gigantesco, quem já teve em Las Vegas sabe o tamanho do investimento daquele, 8% é projeto do gasto. Quer dizer, daquilo tudo, 8% ele gasta com inteligência. Não é com tijolo, não é com concreto. Então ele fez todo um planejamento de via, eles fazem estudo de movimentação das pessoas lá dentro, se as pessoas vão se esbarrar. Por quê? Porque se ele errar, como já aconteceu num cassino em Las Vegas, que ele errou o fluxo de carro da entrada, ele inviabilizou o projeto todo. Então a primeira coisa é, você tem um bom projeto, você acha que é um bom projeto? Teste. Estude, porque planilha, planejamento, aguenta tudo. Sim. E não são 2, 3, 6 meses, 1 ano que vai fazer diferença para o seu projeto. O que vai fazer diferença para o seu projeto é você largar sabendo o que está fazendo. Então, é muito comum a gente ver as pessoas... eu montei esse negócio, fui na doida. Sim, Assim, muitas vezes dá certo. E a gente... Não sei, por algum motivo, a gente ouve mais as histórias que deram certo, né? Raramente a gente vem alguém aqui contar o que fez de errado, né? Depois eu posso fazer um dia só contar dos erros que eu cometi na vida, mas é raro a gente ouvir isso. Mas esse aprendizado de tentar errar menos, ele passa por planejamento, ele passa por análise.
Quer montar um negócio? Quer montar um restaurante? Vai rodar restaurante. Sim. Vai visitar restaurante, vai entender, vai trabalhar num restaurante. Sim. O Adolfo, teu exemplo aí, cara, comia na concorrência. Pronto. Ele ia com lá o Arbis, lembra do Arbis? Pergunta se ele não sabe fritar uma batata. Vai bem direitinho. Exato. Tem que aprender, você tem que estudar o seu negócio antes de colocar, porque senão a perda é muito maior. E aí o sofrimento é muito grande. Exemplo que eu lhe dou também aqui do Fernando Cirino. Fernando Cirino falou que aprenda com o erro dos outros que é mais barato. Eu gosto dessa frase. Ele montou uma usina e deu uma siderúrgica que deu prejuízo, né, no Rio Grande do Norte. Então, assim, ele tem, digamos, experiência própria para falar, né? Isso aí, nesse ponto que você colocou agora, o outro teve uma pesquisadora inglesa do Financial Times, que eu gosto muito dela, ela escreve sobre patrimônio e tal, e ela foi perguntar para os bilionários, ela é uma pessoa que tem muito relacionamento, foi perguntar para os grandes empresários da Inglaterra qual era a primeira coisa que eles olhavam quando iam olhar uma oportunidade de negócio. O que você olha primeiro? Você olha o mercado? Você olha... O que você olha? Sabe qual foi a resposta? O tamanho do prejuízo que eu posso ter. Então, o que ele quer dizer com isso? Se eu aguento o tranco. Faz parte do planejamento. Se eu for construir um negócio que, se der errado, eu acabo com a minha vida, será que é um negócio razoável? Será que eu tenho porte para fazer aquilo? Então, você vê, todo grande empresário já fez apostas que deram errado. E ele já entra no risco, né? Que tamanho é esse risco é que... Pronto, ele tem que estar num tamanho de risco que ele consiga juntar a poeira, assumir o prejuízo e bola para frente e vamos começar de novo. Então, fiz um planejamento bom, dentro desse planejamento eu tenho que entender quanto é que pode dar errado, qual vai ser o tamanho do impacto se eu aguento aquela pancada. Ok, essas duas estão respondidas. Sim. Começa a testar. Aí começa... Testar, aí é mundo real. Aí você tem que testar se a sua tese é boa. Eu vou criar um novo sanduíche, então vamos ver se o sanduíche é bom mesmo. Vamos começar a testar o sanduíche, testar no mercado. E ir construindo. Voltando para aquilo que eu acredito muito, né? Nada é da noite para o dia. Sim. Hoje a gente, infelizmente, criou essa... Porque a gente olha, o exemplo que a gente olha, o Zuckerberg vê o filme lá, em 6 meses o cara criou o Facebook. Aquilo não é o padrão do mundo. O padrão não é aquele. Mérito, legal, tal, mas não existe um Zuckerberg em cada esquina. Sim. Claro. Então a gente tem que entender que as coisas vão ser construídas com o tempo, com muita resiliência, com muita dor de cabeça, com muito dia de luta, né? O dia de glória são poucos, e no dia que o dia de glória vem outro de luta para a gente continuar trabalhando. Realmente é um de glória e 5 de luta, mais ou menos. Exatamente. Assim, né? E acreditar, assim, acho que... Ou meia hora de glória. E aí, também, existem muitos caminhos diferentes para você ser bem sucedido, né? E alinhado com a sua expectativa, né? Nem todo mundo precisa construir uma história igual. Sim. Nem todo mundo quer ser um grande empresário, nem todo mundo quer... Conhece vários exemplos, né? E agora, depois da pandemia, está muito recorrente. Pessoas que estão mudando completamente de carreira porque estão procurando um propósito. É isso. Desde que você entenda as consequências, o que eu brinco em relação a isso, estou me estendendo um pouco, mas em relação às minhas filhas, eu quero que elas construam o que elas queiram. Agora, cuidado que tem que ter, que não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Sim. Eu quero tirar 3 meses de férias por ano, eu quero ter uma mega empresa e quero ser bilionário. Epa, repensa a vida aí, que tem alguma coisa que não está encaixando. Eu quero tirar 3 meses de férias por ano, ok, procure um trabalho que lhe proporcione isso. Quero um ano sabático a cada 5 anos. Não, eu quero ser um grande empresário, entenda o que um grande empresário fez para construir aquilo. Com certeza. Tudo vem com uma etiquetazinha de preço. E aí você tem que ver se você está disposto a pagar aquele preço. Exemplo de mudança de carreira está aqui na sua frente. 16 anos com empresa de ônibus e saí, e comecei com podcast e mercado imobiliário. Então, assim... já desafios e dias de luta. E é cada vez mais recorrente, porque mesmo que você fique no seu setor vai ter que se adaptar à nova realidade. Também, toda hora muda, né? Com certeza. Há 16 anos, quando você estava lá no mercado de transporte, ele era muito diferente do que é hoje, né? Muito, muito. Mudou completamente e vai mudar daqui a pouco de novo, e vai mudar, e vai mudar, e vai mudar, isso não para nunca. Piorou muito o setor de transporte. E
falando um pouco dessa questão das empresas aqui, principalmente dar um exemplo aqui do Ceará, cara, esse mercado de fusões e aquisições, falar um pouquinho dele. O Ceará tem um case muito conhecido que foi a Ipioca, né? Que foi, porra, por que vender? Eu acho que tu não estava mais lá no Sérgio Melo, né? Não, não. Tava não, né? Então tu não participou, digamos, diretamente lá, né? Não. Mas você pode conhecer alguns detalhes, poder falar um pouco ou de outros casos. Cara, o que que faz uma família que tem uma empresa há 5 gerações, né? Há 150 anos, 160 anos, vender a empresa, né? Para se capitalizar, dinheiro, o que faz? Vamos lá. Não estou falando especificamente do caso, tá? Estou falando do que eu vivo e dos motivos que eu ouço dos meus seus clientes, é isso. São basicamente 2. Perpetuar o negócio e os caminhos que a família pretende tomar em relação à vida dela em relação ao negócio. Quando você é um empresário que começou um negócio, você tem grande parte do seu patrimônio numa cesta só. E isso é um risco muito grande. Porque as coisas mudam. Você vê o setor de transporte mudando. Porra, vem uma lei aí e muda tudo. As coisas vão mudando. Então, e também, na medida que você vai mudando de geração, vem outras pessoas que podem ter objetivos diferentes. Sim. Então, vender a empresa, ou profissionalizar a empresa, ou vender parcial, vender integral, é uma forma de, primeiro, perpetuar o negócio. A marca que a família construiu. Que a família construiu, né? E não obrigatoriamente precisa continuar com a família. Ela pode continuar com outros. Quanto dar essa liberdade para a família seguir outros rumos. Até porque, lembrando, família cresce mais rápido que negócio, né? Então, chega uma hora que a conta não fecha. Chega uma hora que não dá para imaginar que a família toda vai trabalhar naquele negócio. Vai viver daquilo, né? Nem trabalhar, né? Viver daquilo. Não dá, não tem dividendo para todo mundo. Né? Então, esses são os 2 principais motivos que você vende. Não é o dinheiro pelo dinheiro. É dar a possibilidade de você ajustar e criar outros caminhos para as pessoas que vêm depois. Os sonhos mudam, né? O sonho de quem fundou a empresa não obrigatoriamente é o dos filhos. Com certeza. É natural. Eu assim, mas o pai criou uma mega empresa e o filho não dá atenção. O filho não tem essa obrigação. Ele não tem a obrigação de gostar da mesma coisa que o pai gosta. O filho às vezes gosta de desenhar, quer ser arquiteto. Aí vai trabalhar no negócio. Quer trabalhar com arte, quer montar um negócio dele. Então não tem nenhum demérito aí, não. Acho que não tem nada negativo. Mas acho que os 2 principais motivos são esses, da venda de uma empresa, para poder, ao mesmo tempo, você continua o negócio, dar essa harmonia para a família, dar a possibilidade da família tomar outros caminhos. E isso se faz de várias formas. A gente falou agora de IPO, por exemplo. Você fala da Cyrela. Quando você pensa em Cyrela, você pensa em Aliorre, né? Sabe quanto da Cyrela é dele? 3%. Não, 27%. 27%? Uma empresa que você acha que é dele. E ele é um cara que... Ele fez, ao longo do tempo, ele foi diluindo a participação dele. Provavelmente ele tem outros investimentos. E uma parte do patrimônio dele está naquele negócio principal. Negócio totalmente profissionalizado, aberto em bolsa, com toda a governança que tem que ter e tal. Independe dele ou independe da família. Não tem mais uma vinculação. Ao mesmo tempo a marca está lá, a empresa está lá, tudo que é que ele construiu. E aí tem a história bem legal dele, né? Que aí dá uma outra discussão, que é que ele vai doar tudo, né? Você sabe dessa história. O pai dele doou tudo, o pai dele foi bilionário, doou tudo, e ele já disse que quando morrer vai doar tudo também, eu sei que construiu a vida deles. Ele assinou aquele acordo do Bill Gates, né? Que vai doar todo o patrimônio. Todo é 95%, sei lá, né? Não tem um negócio... 95% pelo menos, né? Ainda sobra uns 5%, ainda é um bom valor. 5%. Mas é 5% de 100, né? Então, de qualquer forma, é uma redução bem grande, mas é um desprendimento que eu acho muito legal. E essa visão de cada um tem que construir sua vida. E aí, de novo, dando opinião, né? Uma coisa que tem que ficar muito claro. Dinheiro e felicidade, a correlação é muito baixa, né? Não é porque o cara é o filho do Eliori que ele vai ser feliz. Nada a ver com isso. Nada. Por isso que entra a história do propósito, né? Sim. Eu sou desenhista, eu sou artista,
e aquilo me dá prazer. Provavelmente o dinheiro não vai, você vai ser mais feliz sem essa relação. Claro, todo mundo estudou lá a tal da pirâmide de Maslow, né? Uhum. Tem um basicão lá que você tem que ter. A partir dali, não faz muita diferença. E a questão das escolhas, se ele quiser ir por esse caminho e ter uma vida mais humilde, um padrão menor, mas vai ser feliz com essa escolha, né? Questão das escolhas. Só registrar aqui o chat aqui. Primeiro, registrar aqui a presença da primeira dama aqui, a Eveline, Legal, tá assistindo. amor. Rodrigo Paz, a Érica, a Karine. E aí tem uma pergunta aqui do Renan. Enio, na sua visão, como podemos escalar o conhecimento prático e os rituais de gestão nas médias empresas, né? Como deixar de fazer na talento, né? Consistência. Se eu entendi a pergunta dele, é como é que a gente coloca regras de gestão e acostuma a empresa a ter uma gestão que a gente vê nas grandes empresas. Curtir uma cultura, né? Repetição. O problema é que às vezes a gente vê. Começa com um jeito. Ela depende muito mais do dono, né? Óbvio, né? Porque tem uma estrutura menor. E o que acontece é que todo dia a gente tem uma desculpa, né? Hoje não vai ter reunião de diretoria porque tem um cliente que ligou e tem que parar. As coisas acontecem e você cria uma cultura numa empresa quando você faz, em qualquer lugar, em casa também. Sim, sim. Você todo dia se atrasar para se arrumar com as suas filhas para ir para o colégio, ela vai achar que é normal se atrasar. Mas se todo dia você está na hora, se arruma, o alarme toca, você levanta, aquilo é o padrão. A empresa é igualzinho. Então, a melhor forma de fazer uma gestão funcionar é repetição. E a segunda coisa não precisa inventar a roda. Começa com processos simples, com regras simples. Vamos conversar sobre resultado, com números, não vamos falar do que eu acho. Sim. Toda empresa tem suas verdades, né? Eu acho que uma coisa que parece óbvia, mas que se repete muito quando a gente chega nas empresas, as empresas não sabem quem é o cliente dela. Às vezes, vários setores, eu acho que eu atendo público A, mas quem me vai lá mesmo é o B e o C. Eu acho que eu atendo o B, quem atende é o A. Eu acho que a mulher é o homem. Loja de homem tem muito isso, tá? Loja de homem é muito comum o cliente direto ser mulher, né? E também, às vezes... É o contrário, né? Ao contrário, a loja de mulher ser o homem, né? Sim. Você tem que procurar sair do achismo, né? Você tem que entender, ter uma discussão na sua empresa com números. Números simples. Não precisa ser nada absurdo. Para quem eu vendi? Qual é o produto que está vendendo? Você tem essas informações? Se você tiver isso, é a grande coisa. Qual é a margem de cada produto? Se você tiver isso, você já consegue criar um ritual de gestão que vai fazer muita diferença para o seu negócio. O nosso público aqui no Dei Valor 40% de 35 a 44 anos. Essa é a vantagem do Google, né? Do eletrônico, né? É bom Google demais, é fantástico. né, cara? Bom demais. Dá o gênero, dá onde é que ele país, dá que horas ele assistiu. Que horas a média. Isso hoje a gente tem tanto dado. Ferramentas de medir isso aí, né? Falando é difícil tomar decisão até. O e-commerce, ele é muito legal por causa disso. A gente está vendo algumas empresas, eu tenho apoiado algumas empresas que usam o e-commerce como uma forma de entender o cliente. É mais fácil você entender o cliente no mercado eletrônico do que no mercado físico. Sim. Porque no mercado eletrônico você tem isso. Você consegue ver o cliente que entrou no teu e-commerce, deu 3 cliques e desistiu. Aí tu começa a ver, opa, tem clique demais aqui para chegar no meu produto. Diminuir. O cara está procurando, meu tênis lá está sendo procurado no número 44. Por quê? Às vezes é um negócio que você nunca acha que é, né? Então você começa a ter dado. Na ponta, na loja física, é mais difícil. Então você usa isso, até muita gente está usando o e-commerce para testar produto novo. Você testa, é rápido mudar, né? Você muda a precificação, muda tudo, para depois ir para o mercado físico. Então, isso que você colocou, a gente tem que usar essas ferramentas. Mas até em algumas lojas físicas hoje, você vê que tem alguma telinha ali, por exemplo, para ver se o atendimento foi bom ou ruim, né? Então, ali já é uma parametrização, né, eletrônica, que é colocada nas lojas físicas, que tem como... Farmácia tem isso, né? Farmácia também. Farmácia, algumas lojas de varejo também. Hoje eu acho que é a grande mudança, porque hoje não cabe mais aquele produto que atende todo mundo, né? Sim. Como no passado a gente tinha menos oferta,
você conseguia ter um produto que atendia todo mundo. Hoje em dia, cada pessoa tem uma demanda diferente, você tem que atender e identificar quem é o seu público. Tudo que a gente falou agora há pouco, não precisa atender todo mundo. Eu tenho que atender quem é relevante para o meu negócio, quem se liga com a minha marca para o meu negócio. Verdade. Ótimo. Só fazer aqui uma observação. Hobby, corrida, né? Corrida. Falar nisso, mandar um abraço pro Paulinho Barros Leal. Gente boa demais. É na Stark? Grande corredor. Corre, não. Não, ele corre na Run Tree. Tu tá lá também, né? Eu agora, nesse ciclo, eu tô treinando no clube de corrida. Com o Adolfo? Com o Adolfo. Eu tô com o Adolfo, que a gente vai uma turma grande. O Adolfo vai fazer Berlim, eu vou fazer Toronto. Próximo mês. Aí tem uma turma treinando junto. Toronto deve estar bem quentezinho lá. Vai tá bom, vai estar entre 6 e 10. Eu tive um teste ontem, né? Fui pra São Paulo, corri a 12. Foi? 12 graus, tava bem geladinho. Eu corro Para quem corre aqui e correr em Toronto, né? Já é uma... Meu principal hobby é corrida. Legal. E eu chego lá, viu? Corrida é bom demais. Amigo, e me diz umas coisas. Quais são os planos aí? Onde é que vai estar? Como é que você imagina estar a sua empresa daqui a 10 anos? 10 anos. Olha o planejamento. A gente tem um planejamento de 5. Eu tenho muita dificuldade hoje, e eu repito isso nas empresas, dependendo do setor, né? Se olhar para um ciclo muito longo, é muito difícil. Se a gente voltar 10 anos na vida, basta lembrar, eu sempre dou esse exemplo, o iPhone vai fazer 14 anos. Está lançando agora, não é? 14. É muito recente. Antes disso, pensa na vida da gente sem o smartphone. Todos os negócios que foram criados em função do smartphone. Podcast é isso. Sim. Isso aqui não existia antes. Sim. Então, você fala 10 anos para frente, para muitos setores é bem difícil você planejar. Então, tem um planejamento de 5 anos muito claro. A gente foca muito mais em qualidade do que tamanho. Naturalmente, a gente está crescendo. Esse ano a gente está até se mudando de escritório, mesmo todo mundo falando em home office e tal. A gente precisou crescer. A gente continua entendendo e não vai mudar que o nosso cliente é o nordestino. O nosso cliente está no Maranhão, no Piauí, no Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Vai continuar sendo ele em operações complexas. Então, nossa visão de futuro, falando sobre o futuro, é ser o porto seguro em momentos complexos. Então, a gente quer que as pessoas e as empresas nos enxerguem como aquela pessoa que, agora eu tenho uma questão relevante para decidir. Eu não vou olhar, a minha métrica não é preço, minha métrica não eu vou procurar quem me dá segurança. Então, a nossa principal preocupação é essa. Então, daqui a 10 anos, a gente espera estar mantendo o mesmo padrão de qualidade do que a gente tem no trabalho hoje. Acho que essa é a nossa primeira métrica. E o segundo grande desafio é continuar crescendo com essa qualidade. Material humano hoje é algo bem difícil, né? A gente fala aqui a gente tem um pleno emprego hoje no Brasil em relação a gente qualificada. Sim. Mas eu acho que a gente é um escritório daqui a 5 anos, eu vou ser mais curto, que ele tem capacidade de ser 4 vezes o tamanho que ele é hoje. É o nosso número hoje. 4 vezes? 4 vezes. A gente espera em 5 anos crescer 4 vezes. E é porque a gente vem crescendo forte nos últimos anos. Até porque nós vamos ter muito desenvolvimento no Nordeste. Então exatamente. Hidrogênio verde. Precisar de escritórios como o seu. A gente está bem envolvido no hidrogênio, está envolvido nas PPPs. A gente tem clientes em todos os setores, né? Então, a gente vê essa dinâmica, a gente vê o amadurecimento das empresas, as empresas falando sobre governança, as empresas entendendo que precisam dar um passo a mais para diminuir risco, melhorar a rentabilidade e crescer. Ela já chega na visita e começa a dizer, eu vim lhe preparar para o seu IPO. Legal. Legal. Então, é mostrar que realmente, se ele pretende ter um projeto de 5 anos para frente e ser uma empresa futuramente capital aberto, ele tem que começar hoje. Né? Algumas mudanças e tudo tem que começar. E mesmo que ele não vá. Ele tem que ter o nível de qualidade de uma empresa com capital aberto. E aí a diferença entre construir e manter, né? Quando você constrói um negócio, hoje até ouvi isso do meu sócio, ele falou um negócio que eu achei interessante. Que um amigo dele que era contador foi abrir um negócio, fechou antes de abrir, porque ele criou tanto processo, tanta dificuldade que não conseguiu começar o negócio. Então, quando a gente monta um negócio, a gente
tem que ir, a gente toma risco, a gente vai e tal. Tem hora que... Mas na medida que o negócio vai crescendo, você tem que ir arrumando a casa, né? Sim. Não dá para só crescer sem fazer esse trabalho de organização. E o parâmetro do IPO é que quando você vê uma empresa que abre o capital, espera-se que ela tenha passado por esse processo de governança, de análise de risco, de planejamento. E toda empresa precisa ter esse padrão, mesmo que tome a decisão, não é um caminho único, tá? De não abrir o capital. Existem ótimas empresas no Brasil que são fechadas e que realizam bem o seu potencial. Cara, te fazer aqui mais uma pergunta aqui, a última pergunta aqui para a gente ir encerrando. Como é que tu viu aí, passamos agora recentemente aqui no Ceará por uma venda da maior empresa do estado do Ceará, que é a CSP, né? Então ela deixou de ser chinesa, né? Em sua maioria, né? Chinesa, coreana e Vale, né? A Vale tinha 25, era alguma coisa assim. Acho que o maior era a Vale, né? O maior era a Vale. Não, o Vale eu acho que tinha 50, né? E tinha o maior individual, né? Porque os outros tinham 25, 25. E aí passou para Indiana, ArcelorMittal, né? Como é que tu viu isso aí? O que tu espera, expectativas aqui para a economia da gente? Né? Primeiro, essas empresas elas não têm mais país, né? Eu estive agora no Canadá, por exemplo, visitando a Vale, inclusive. E a Vale Canadá é um gigante. A Vale Canadá tudo que não é ferro na Vale é controlado pela Vale Canadá. Então só ela é uma empresa gigante. Então a presidente é sul-africana. Então assim, essas empresas não têm mais uma nacionalidade, né? Segundo, a gente está falando de um investimento específico que tem uma característica bem única, tanto pela qualidade do aço que ela produz, né? Porque é um aço de boa qualidade e com rastreabilidade, que hoje serve para setores que demandam esse tipo de aço. Tá? É cedo para dizer o que a Arcelor vai fazer, mas a gente tem que lembrar que o que a gente tem ali é só a metade, é um pouco menos da metade da CSP. Né? A CSP, no planejamento dela, ela já deveria ter construído a segunda parte, quando eles pensaram lá atrás. O problema é que a CSP foi pensada num mundo e entregue em outro. Então, vou ficar muito feliz se a Arcelor, e aí realmente não tem informação nenhuma, até porque isso ainda está rodando os CADs do mundo, né? Acho que vai demorar 1 ano e meio mais ou menos para eles assumirem a CSP, que eles enxerguem potencial, enxerguem o caminho de fazer esse crescimento, porque se a gente enxerga, a CSP já é a maior empresa do Estado, e se ela duplicar, o impacto de novo vai ser enorme para o nosso Estado e todos nós nos beneficiamos disso. Massa. Já foi um impacto na sua vinda, né? Então agora... Muita gente não sabe essa informação que você falou. O quanto do PIB, eu não tenho o número de cabeça agora, eu vou preferir não chutar, mas quem tiver no Google aí, bota PIB Ceará, CSP. Você vai ver o tamanho da participação da CSP no PIB cearense. Eu também não recordo aqui, mas é uma coisa gigantesca. Tipo, sei lá, 1/4, 1/5, alguma coisa muito gigante, né? É bem expressivo, eu não lembro de cabeça não, mas o Google resolve rapidinho. Taca no Google aí, galera. Bem, cara, queria te agradecer. Eu sei que tu tá aperreado aí com o teu horário, vai ter uma reunião agora. E te agradecer demais ter participado aqui. Muito bacana o papo aqui, que a gente de economia, né, Ju, vai falando aí mais 2 horas tranquila aqui. Minha formação, eu gosto então, muito de falar. E a pergunta, ia esquecendo. Resultado foi o seguinte: não se formou em economia. Não me formei por causa das greves. Por causa das greves. Das greves, e eu tinha que trabalhar, né? Essa época aí da UFC eu me lembro demais, porque meus irmãos faziam UFC e praticamente estudavam, né, cara? Aí eu fui direto pro CAEM, né? Eu fiz o CAEM logo. Assim que eu terminei o direito, eu fui pro CAEM. Fez o mestrado. Aí fiz o mestrado em economia. E é uma coisa que eu gostaria de ter terminado. Eu gostava muito, tem toda a base teórica que eu gosto, né? Até hoje eu gosto muito de ler sobre o assunto, sobre os clássicos e tal. Mas, infelizmente, e aí de novo, essa geração vive um momento muito diferente, né? Primeiro porque tem um universo muito maior de possibilidade de universidade. Você tem um INSPER, você tem um IBMEC, você tem muitas oportunidades. Você tem um Google, apesar de você ter um YouTube para aprender, né? Eu acho que essa capacidade que a gente tem de informação hoje é muito grande. E assim, tinha que começar a vida, né? Então, é uma coisa que eu me ressinto de não ter terminado a economia. Não me imagino voltar.
Mas o mestrado suplantou um pouco disso. Sempre há tempo. Sempre até acho que é por decisão. Eu gosto muito de estudar, estudo. Hoje o meu assunto que eu estou estudando mais é governança, né? Mas eu nunca paro de estudar. Eu gosto muito de ler, de entender o que está acontecendo. É bom. Interessante. Cara, obrigado demais aqui por ter participado aqui. Eu queria, antes de passar aí para suas considerações e para a Ju, queria aqui dar os recados novamente. Pessoal, se inscrevam no canal, não assistam o conteúdo se não tiver inscrito, ajudem o canal, ajudem a tornar relevante dentro do YouTube. A gente pede esses recados e graças a Deus nós somos até relevantes, viu? Dentro do YouTube. Pesquise o nome do seu cliente, Adolfo Pichucho, para ver se não é o primeiro do YouTube que aparece. Que legal. É o primeiro. Tá aqui. Eu vou ter uma lembrancinha também daqui para lhe dar. Opa, muito obrigado. Um caneco do Dei Valor Finanças aqui para você. E o Arizinho também, viu, cara? O Arizinho, pesquisa Ari de Saneto no YouTube. Primeiro que vai aparecer é o Dei Valor. Acima do Endeavor. A Endeavor tá abaixo, viu? Com 51 mil visualizações. Legal. Tá abaixo da gente, né? Então, esse negócio de algoritmo, eu tô aprendendo. Tô aprendendo. É um mundo novo. É um mundo totalmente novo. Eles têm histórias fantásticas para contar. Tem totalmente novo. Então, a gente vai... A maioria dos nossos convidados aqui, eles aparecem primeiro no YouTube. Que legal. Maioria. Raro vai ser o convidado aqui, que é uma outra cliente sua... responsabilidade grande aí, viu? Agora. Raro é um cliente que não aparece em primeiro, porque é algum cliente que já tem presença no YouTube, entendeu? E aí eu vou lhe dar exemplo de uma cliente sua, que é a Lia Quineré. Sim, a Lia é muito ativa. Entendeu? Né? E aí a Lia, como já tem presença, né, que é amiga da Ju também, Padre Eugênio, que teve aqui, Tiziana de Paula, então assim, tem são pessoas que vivem esse mundo, né? Já estão na internet, mas o resto, cara, a gente tá top lá. Parabéns. Esse negócio de estar na frente responsabilidade da Endeavor, grande, cara, agora eu tenho que ficar todo dia olhando como é que eu tô. Relevância, cara, relevância. E não quer dizer o número de visualização, entendeu? Por quê? Porque o episódio do Ari tem 2.000 visualizações, 2.100. E o Ari na Endeavor tem 51 mil. E a Endeavor tá abaixo. E o Ari na Pequenas Empresas Grande Negócio tem menos do que a gente, tem 1.700 visualizações. Então, assim, estamos crescendo aí, bicho. Crescendo aí. Teu plano é 400% em 5 anos. Eu vou botar aí um pouquinho mais aí para nós aqui, sei lá, uns 10.000% em 5 anos, porque mas ele já tem a gente tá começando, né? A gente tá começando, então dá para botar umas metas mais arrojadas. Então, assim, se inscrevam, sigam. O episódio de hoje vai estar disponível amanhã no Spotify. A gente já vai sair baixando aí vários episódios para escutar nas viagens para São Paulo. Também sigam a gente lá no Instagram, que a agenda é toda divulgada lá no Instagram, então acompanhe a agenda dos convidados. A gente tem série de convidados. Estamos no mês de aniversário do Dei Valor Podcast. O convidado do dia 28 de setembro já está marcado. O episódio de 1 ano. Com o Dr. Deus Maqueróis, né? Então, 10 horas de conversa aí, porque a história é linda. A história é grande. Ele ficou assustado quando soube que a do Raimundo Viana tinha 5 horas e meia. Que é outro que tem uma história muito bonita. Ele só falava, eu ficava calado. E me dava muita história, cara. Essas empresas tudinho que vieram eu conheço a história. Eu já conversei muitas vezes com ele. Eu sempre uso o exemplo dele sobre a história de Sobral, que ele deve ter contado aqui, de quando a Grendene foi contratar as primeiras pessoas que o pessoal não tinha certidão de nascimento. Exatamente. Essa história, a primeira vez que ele me contou, já deve ter uns 10 anos, eu fiquei assim... E esse contexto histórico a gente não pode perder, né? Que é muito fácil você criticar, tem muito incentivo, então não tem uma história, tudo tem um motivo, né? E teu tênis que tu usa para correr da Nike, fabricado lá em Quixaramubim. Provavelmente. Entendeu? Então, assim, tem N cases aqui que a gente fica impressionado, né? E, pessoal, quem quiser ajudar, QR Code na tela, Pix na descrição, realização da Dei Valor Produções, com realização da Aquavero, apoiadores Inove Comunicação e mais assessoria. O time aqui que faz parte aqui, Valclides, Tício, Juan, Yuri, Larissa, Leonardo e presença aí do Juarez hoje aqui, reforçando o time. E também já passando aqui para Ju fazer as considerações finais para depois passar para o Enio. Enio, prazer te conhecer. Obrigado por ter vindo, ter abraçado esse projeto
que eu te falei um pouquinho, né? Que eu acho que a gente está levando a educação aqui para o nosso Ceará, para o nosso Nordeste, uma educação financeira, conhecer mais o nosso mercado, o nosso cenário econômico. Então, esse é o propósito do Dei Valor Finanças. Obrigado por abraçar. Te convido já em algum momento também a conhecer lá o escritório. Eu acho que você está no BS, né? Estou indo para lá agora. Está indo para lá, indo então a gente está sou pertinho. do lado, né? Sou na Torre Santos Dumont lá. A gente está pertinho, a gente está na torre lá do Novaes Center, então já fica o convite para você ir lá. Me identifico muito com a sua história, também foi uma história que a gente começou há 3 anos, assim, também mudando de carreira, eu e mais 2 sócias, pedimos demissão de uma carreira e estamos empreendendo também, então a gente está aí com 3 anos, estamos passando pelaquela sua fase de início, mas com um propósito bem afiado também. E te agradecer e dizer ao público, né, entrar também no site da Aquavero, sempre tem vídeos falando um pouco sobre investimento, né, sobre essa educação financeira que a gente tenta passar também. E agradecer a todos que assistiram a gente aqui hoje e sexta-feira estaremos de volta com outro convidado. Lembrando aqui, o Larissa, coloca aí na descrição, nos comentários, coloca aí o site da empresa do Enio, por favor. arealeão.com.br. Isso. Coloca aí nos comentários e passar para você fazer as suas considerações finais aqui no nosso bate-papo. Parabéns pelo projeto, eu fico muito feliz em participar, me colocar ao lado desses nomes aí que você listou, eu fico muito agradecido, não sei se, rapaz, você tá se cabe, mas... Com um monte. Um monte, né? Cabe, mas eu fico muito feliz em contribuir, porque realmente eu acredito muito que quando nossa região, quando a gente compartilha, cresce, todo mundo cresce. Então, eu estou sempre à disposição, qualquer pessoa que queira entrar em contato, queira conversar um pouco, ouvir um pouco nossa história, se a gente puder ajudar de alguma forma, a gente está aqui, tá? E eu estou também sempre à disposição de vocês, tá? Fico até preocupado quando eu começo a contar a história, assim, dando exemplos jovens, então eu começo a dizer, epa, a idade está chegando. Mas eu estou aqui para compartilhar sempre. E parabéns. E só lembrando também que você foi presidente do IBEF, né? Foi presidente do IBEF. O IBEF teve essa 2 vezes. Sua carreira aí associativista também. Né? Eu sou muito ligado, nunca me afastei, sou diretor do IBEF hoje, né? Tivemos aqui a Renata, né? Renata Paulo, gente boa demais. Eu sempre estou muito próximo. Abracei essa causa há 5 anos do IBGC, né? Da governança corporativa. Fui da coordenação com o Júlio, que era diretor da M Dias, agora está na KPMG. E agora assumi a coordenação geral mês passado. E num projeto aí de 3 anos para ajudar nessa discussão da governança, do amadurecimento da governança na nossa região. E interessante, embora o capítulo seja Ceará, o capítulo vai do Ceará até o Amazonas. Então o desafio eu posso dizer que é o maior capítulo do IBGC no mundo. Com certeza, viu? Então, aí só pegar o Amazonas, só o Amazonas já deve ser o maior do mundo. Né? Imagine aí pegando os outros estados. Que bom, cara, que bom. Prazer demais ter recebido você aqui. Bate-papo sensacional e a gente fica sempre com a vontade de falar mais sobre economia e teremos outras oportunidades, outros convidados aqui para falar também de economia, inclusive... Outros colegas do Enio, né? Colegas seus, também sinta-se à vontade aí para indicar pessoas também no mercado para vir. E a sua frase aí, eu não sei qual foi aí que tu pegou, qual foi a frase? Tu olhou aí, tem uma frase atrás. Né? Trabalhe duro e em silêncio. Deixe que seu sucesso faça o barulho. Que legal. Olha aí. Exatamente. Eu quero ver depois você lá no novo escritório, lá, batendo a fotinha aí com a nossa caneca aqui para a gente postar nas redes sociais. Isso é amanhã. Viu? Pessoal, então, sexta-feira tem mais Dei Valor Finanças, mais tarde tem Dei Valor Podcast e quinta-feira também. Acompanhem na agenda, sigam também o Dei Valor Finanças, tá? O Instagram do Dei Valor Finanças e também se inscrevam no canal do Dei Valor Finanças. Postar aí depois para vocês se inscreverem no canal, que a um determinado momento aí vão passar a transmitir por lá. Então se inscrevam também para vocês ficarem por dentro, tá bom? Um abraço e até a próxima. Obrigada. Boa noite.